Good morning or good afternoon, people. Here's the teacher Fred again. E hoje nós vamos trabalhar com o material do PET da área de linguagens, do volume 3, que é a língua inglesa, tá certo? A primeira semana do volume 3 de língua inglesa. Lembrando que a área de linguagens contempla as 3 áreas de conhecimento, que são língua portuguesa, língua inglesa e artes. E relembrando também, esse vídeo vai estar disponível na plataforma do YouTube para os responsáveis de vocês, porque eu tenho ciência da dificuldade que vocês têm ou nenhum acesso à internet, tudo bem? Então, vamos lá. É uma aula tranquila, eu vou fazer o que eu sempre faço, a gente tem o texto em inglês, a gente vai ter uma tradução para facilitar e agilizar o trabalho, tá bom? Então, eu espero que vocês estejam com o material impresso em mãos para poder acompanhar a teleaula. Então, vamos lá. Então, ele faz alguns questionamentos que ele coloca aí no PET, para você refletir, tá bom? Então, eu vou só repetir eles aqui e é uma coisa de cunho pessoal, tá ok? Então, vamos lá. O que você tem feito durante esse período de pandemia? Você tem se sentido mais entediado, sozinho, desanimado? Ou tem aproveitado seu tempo e realizado atividades divertidas? Leia o que alguns jovens da Itália registraram durante o período em que eles estavam isolados. A matéria completa está disponível aí tem o link aí, tá ok? Eu não vou fazer a pesquisa, eu sei que também vocês vão ter dificuldade para fazer pesquisa, a gente vai direto para o texto em inglês, tá ok? Para a gente poder trabalhar as atividades, tá certo? Então, vamos lá. Identity. Lockdown diaries. 5 Italian teen on life during the coronavirus pandemic. An intimate look at love, life, and loneliness under lockdown. By Giulia Frigieri, April 29th, 2020. Distanced from school, friends, and social gatherings, Italian teens have been locked inside for about 2 months. In confinement and surrounded by family, life carries on in strange, but sometimes recognizable ways. Classes are live-streamed, sports take place via Skype, oral and writing tests are taken via Google Hangout. This technology has reshaped daily life from Gen Z, which has adapted quickly to Italy's strict lockdown. Despite the adaptability, isolation is sure to impact us all in different and often unknown ways. Thanks to video calls and photos via webcam, I entered the houses, rooms, and lives of 5 Italian teens to give a voice to their boredom, resilience, anxiety, and opinions about the COVID-19 emergency. I saw a scene more hopeful than expected. Many are adopting a positive attitude, keeping themselves busy, and spending more time with their families. No matter if support comes from a loving comment on Instagram or from the see you tomorrow text of a distant boyfriend, young people are finding new and interesting ways to keep looking toward the future. Agora a gente tem a tradução. Eu vou fazer uma leitura mais rápida, tá certo, pessoal? Identidade, diários de lockdown.
5 adolescentes italianos sobre a vida durante a pandemia de coronavírus. Um olhar íntimo sobre o amor, a vida e a solidão sob lockdown. Por Giulia Frigieri, 29 de abril de 2020. Distantes da escola, amigos e reuniões sociais, os adolescentes italianos ficam trancados por cerca de 2 meses, no confinamento e cercados pela família. A vida continua de maneiras estranhas, mas às vezes reconhecíveis. As aulas são transmitidas ao vivo, os esportes acontecem via Skype, os testes orais e escritos são realizados no Google Hangout. Essa tecnologia reformulou a vida diária da geração Z, que se adaptou rapidamente ao estrito lockdown da Itália. Apesar dessa adaptabilidade, o isolamento certamente afetará todos nós de maneiras diferentes e muitas vezes desconhecidas. Graças às chamadas de vídeo e fotos via webcam, entrei nas casas, quartos e vidas de 5 adolescentes italianos para expressar o seu tédio, resiliência, ansiedade e opinião sobre a emergência da Covid-19. Vi uma cena mais esperançosa do que eu esperava. Muitas estão adotando uma atitude positiva, mantendo-se ocupadas e passando mais tempo com suas famílias. Não importa se o suporte vem de um comentário amoroso no Instagram ou do texto até amanhã de um namorado distante. Os jovens estão encontrando maneiras novas e interessantes de continuar olhando para o futuro. Aí a gente vai para a primeira questão. Então, o texto, pessoal, o texto é bem simples, né? Ele descreveu algumas situações, né, a respeito do lockdown, né, que foi efetuado na Itália, principalmente entre os meses de março e abril, tá ok? Então, aí a gente tem a primeira atividade. Retire do texto palavras ou expressões que você consegue identificar por serem parecidas com as palavras em língua portuguesa ou por entendê-las pelo contexto. Há várias palavras do mundo digital que são utilizadas no mundo dos computadores, smartphones e da internet. Após essa identificação, escreva o significado das palavras identificadas com a ajuda de um dicionário bilíngue, inglês-português. Pode usar aqui também, quem tiver acesso, o Google Tradutor, sem problema nenhum. Tudo bem? Então, pessoal, seguinte, tem alguns pontos que eu quero focar nesse enunciado, que é exatamente que ele fala para retirar do texto palavras ou expressões que você consegue identificar, ou seja, que você já tem um pré-conhecimento, né? Esse pré-conhecimento são aquelas palavras que você já conhece, né? Do seu dia a dia, que ele fala lá do uso da internet. E ele não deixa aí aberto, também você consegue identificar palavras que são cognatas, né? Que ele fala por serem parecidas com as palavras em língua portuguesa. Então, ele está falando disso aí, de palavras que são cognatas. E é exatamente aquilo. São palavras que parecem no português e têm o mesmo significado. Tudo bem? Então, quando ele fala por entendê-las pelo contexto, aí o seu conhecimento prévio, que vai levar o seu conhecimento de mundo, ou seu conhecimento prévio em língua inglesa, tá certo? Lembrando que você está no 2º ano do ensino médio, então você já tem algum conhecimento prévio de língua inglesa, seja pelo seu estudo, né, das séries anteriores, ou seja, pelo seu conhecimento de mundo, tá ok? Então, a gente tem aí, ó, que ele fala de conhecimento de mundo, são as palavras que são utilizadas no mundo dos computadores, smartphones e da internet, né? Então, você vai procurar palavras que têm a ver com esse mundo da informática, vamos falar assim, das redes sociais, dos smartphones, dos computadores, tudo bem? E depois dessa identificação, o que ele faz? Ele manda você, utilizando ou um dicionário, ou então, no caso que eu sugeri para você, caso você tenha acesso, o Google Tradutor, tá ok? Aí você vai dar o significado da palavra e a tradução dela, tá certo? Com a tradução que eu fiz, eu espero que essa atividade fique um pouco mais fácil, tá bom? Então, vamos lá. A primeira palavra aí é school, que é escola.
é uma palavra muito usada em inglês, normalmente conhecida por todos os estudantes. Friends são amigos, usado em conversas virtuais, né? Family, família, conhecida por parecer com a palavra em português. Realmente, isso aí é um cognato, né, pessoal? Life é vida, que é bom usada em muitas referências, né? A gente tem, por exemplo, o nome de revista, a gente tem jogo de videogame que usa a palavra life. Então, a palavra life, ela está bastante contextualizada no nosso conhecimento, né? Então, vamos para a próxima. Sports, esportes, isso aí também é um cognato, né? Por isso que ele fala, parece com a palavra em português. A outra é um cognato perfeito, né? O jeito que ela é escrita no português é o jeito que ela é escrita no inglês. Então, oral é oral, oralmente. Nada muda na escrita, ela muda na pronúncia. Oral e oral, tá certo? A outra, adapted, é adaptado. Também é uma palavra cognata, né? Ela parece a palavra em português. Isolation, outra cognata. Isolamento, parece com a palavra em português. Different, é diferente, também é um cognato. Vídeo, é um cognato também. A diferença do inglês e português é o acento, né? Photos, fotos. Também são palavras cognatas, né? Olha o tanto de palavra cognata que a gente consegue tirar do texto, né? Emergency, emergência. A escrita é um pouquinho diferente, mas a pronúncia é semelhante, então elas também são cognatas, ok? Positive é positivo, outra cognata. Attitude, atitude, outro cognato, né? Então, comment, comente ou comenta. Então, usamos muito em redes sociais e as palavras são semelhantes na escrita, ou seja, são cognatas. Text é texto, também é um cognato. Distant, distante, se eu tirar a letra E, vai para o inglês, então elas são cognatas também. Future é futuro, né? Então, pessoal, a gente tem aí vários exemplos, inúmeros exemplos de palavras que são cognatas, tá certo? Isso aí é muito importante a gente ter essa noção que existem essas palavras como uma maneira de tentar interpretar o texto, tá certo? De tirar a informação do texto sem precisar ficar traduzindo o texto, tá ok? Então, vamos continuar. Agora responda essas questões sobre a composição desse gênero textual. Qual é a ideia central do texto? O texto está falando, está bem coloquial essa resposta aí, né? O texto está falando sobre a vida dos jovens italianos em meio à quarentena e os problemas que isso pode gerar por estarem isolados. Esse é o tema principal do texto, né? Questão número 2. A Teen Vogue é uma revista para adolescentes. Qual é o gênero desse texto e qual a principal função comunicativa dele? Texto expositivo, pois ele tem o objetivo de informar, esclarecer o leitor através da exposição de um determinado tema, né? Não precisa nem da gente discutir muito, né? A resposta é essa daí, né? 3. Quem escreve esse texto? Então, embaixo do título tem o nome da pessoa, né? O texto foi escrito por Giulia Frigieri, né? Esse é um nome italiano, né? Tá falando dos adolescentes italianos, então quem escreveu o texto foi uma italiana, né? Qual é a data da publicação do texto? O texto foi escrito em 29 de abril de 2020. Número 5. De acordo com o texto, em qual situação estão os adolescentes italianos? O que eles têm feito nesse período? De acordo com o texto, os adolescentes italianos estão em situação de confinamento dentro de casa por aproximadamente 2 meses. Nesse período, as aulas estão sendo transmitidas online. Os esportes ocorrem pelo Skype e os testes orais escritos ocorrem pelo Google Hangout, né? Então, essa aí é a realidade que está sendo retratada no texto.
e está mostrando como que os adolescentes italianos lidaram com o lockdown, ok? Número 6. Qual a sua opinião sobre essa afirmação que o texto faz? Isolation is not sure to impact us all in different and often unknown ways. Então, ó, o isolamento ele não dá certeza do impacto em nós todos, né? Cada um vai ter vamos falar assim, uma reação diferente. Cada indivíduo vai ter uma reação diferente em relação ao isolamento, de várias maneiras, desconhecidas, né? Unknown é desconhecido, ways é maneiras, diferenças, né? Então, o isolamento, ele não traz ainda não é capaz de trazer para a gente qual que é o impacto, qual que é a consequência, qual que é a reação em cada indivíduo. As pessoas podem reagir de diferentes maneiras, né? E de maneiras desconhecidas, né? A gente está, quando foi escrito essa reportagem, estava praticamente no começo do isolamento social, né? Então, ó, a resposta. Concordo com a afirmação do texto. Isolation is sure to impact us in all different and often unknown ways. Aí eu traduzi lá. O isolamento certamente afetará todos nós de maneiras diferentes e muitas vezes desconhecidas. Quer dizer, realmente, né, pessoal? Cada pessoa vai ter uma maneira de lidar com essa situação, né? Pois cada pessoa reage de uma forma ao ficar em casa para se proteger do vírus. Algumas pessoas se adaptaram melhor e estão conseguindo estudar, trabalhar e levar a vida junto com a família. Por outro lado, há os que têm sofrido de ansiedade e depressão, não têm condições de tecnologia para se conectar ao mundo virtual. Sem trabalho dos pais, a família passa necessidade e também aumentou a violência contra crianças e mulheres. Isso são algumas consequências relatadas durante esse período de isolamento social, né? Questão número 7. De que modo a autora teve acesso à vida dos adolescentes italianos? Lembrando, pessoal, é sempre importante voltar ao texto, quantas vezes for necessário, tá bom? Então, essa aí, você teria que voltar no texto para olhar lá onde que estaria essa resposta, tá bom? Então, vamos lá. A autora realizou videochamadas e tirou fotos com a webcam de 5 adolescentes italianos e, assim, teve acesso às casas, quartos e vida deles. Ok? Número 8. Qual a percepção da autora em relação ao modo como os adolescentes italianos estão passando no período de isolamento? Esse sentimento foi baseado em quais atitudes dos adolescentes? Em relação ao modo como os adolescentes italianos estão passando o período de isolamento, a autora teve a percepção de que eles estão mais esperançosos do que ela imaginava. Esse sentimento foi baseado no fato dos adolescentes estarem adotando atitudes positivas, mantendo-se ocupados e gastando mais tempo com suas famílias. Então, pessoal, eu quero desejar para vocês, né, aquilo que eu sempre falo, que vocês têm que ter persistência, né, com os estudos. Essa aula foi uma aula um pouquinho mais rápida. A ideia dela é dar uma possibilidade de consulta para vocês, porque eu tenho noção, eu tenho ciência que vocês ou não têm acesso, têm acesso muito limitado à internet, ou então a outros materiais de pesquisa, ou então tem acesso nenhum à internet ou materiais de pesquisa, tá ok? Então, algumas dessas respostas, eu fiz a minha pesquisa aqui para montar essa teleaula, para facilitar a pesquisa de vocês, tudo bem? Eu desejo que vocês continuem persistindo nos estudos, né? Aproveitem o máximo o material que vocês têm em mãos, tá ok? Consultem o máximo.
como a gente sempre fala de interdisciplinaridade, talvez o conteúdo de uma matéria interfira ou tenha algum tipo de influência no conteúdo de outra matéria que você tem no material. Então, faça um estudo minucioso, detalhado de todo o material que você tem em mãos. Essa é a riqueza que você tem no momento, que dispõe do seu momento. E todo tipo, toda forma de conhecimento, de informação, é importante no momento que nós estamos vivendo, tá certo? Então, persistam nos estudos, aproveitem esse material como mais uma opção de consulta e de pesquisa, para que o estudo de vocês possa colher melhores frutos. Tudo bem? Eu espero que vocês fiquem com Deus, fiquem em paz, tá tudo bem? E permaneçam estudando, tá bom? Até a próxima teleaula.